Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Vitor. Sou eu, o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, estudante, professor, professora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vocês que me acompanham desde a época do Orkut, obrigado. Estávamos no Google Plus, mas infelizmente o Google Plus vai encerrar as atividades mesmo. Não podemos mais postar nada e no final de abril, começo de abril, final de março, vai se encerrar de vez e todas as suas postagens lá vão ser excluídas. Você que acompanha pelo Face, pelo Twitter, pelo e-mail, pelo bom e velho blogger, você do YouTube, sem palavras, grato pela confiança de todos vocês e sem deixar de mencionar aqui uma comunidade que nós gostamos tanto, que é a comunidade do Yahoo Respostas. Quer perguntar algo, quer responder algo, entre na comunidade do Yahoo Respostas e gostaria de mandar nossas condolências aí, nossos pêsames, aquela tragédia, a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, duas tragédias ali a chuva, né? Meus pêsames a você que teve perdas aí, no Ninho do Urubu, né? No Flamengo, os garotos, meninos ainda, né? Crianças, né? E 10 pessoas que vieram a óbito. Meus pêsames a vocês, que Deus conforte a todos nesse momento tão difícil, né? Mas é complicado, né? É até complicado de fazer esse vídeo. E hoje, meus amigos e minhas amigas, retomando nossos vídeos, eu fiz um vídeo agorinha e postei no YouTube. Eu sempre faço um teste, né? E reparei que estava sem áudio. E eu mexi num botão aqui no computador e a postagem foi sem áudio. Mas vou fazer de novo, né? E agora acho que vai com áudio sim. Vou testar como sempre. Sempre tem que testar mesmo, não adianta. Então, meus amigos, vamos falar um pouco sobre a axiologia e a educação e a sua relação com a educação. E por que é importante, né? E dentro dessa esfera, falar em axiologia sem falar em ontologia é difícil. Na metafísica, aí, a ontologia é uma parte da metafísica que estuda o ser enquanto ser, né? Então é muito importante, ninguém é igual, tem as suas peculiaridades. Dentro da educação nós temos a gente dá um método ali e todos vão aprender aquilo, mas o professor nas entrelinhas vai trabalhar com cada aluno individualmente, vendo como pano de fundo essa ontologia. Pois bem, vamos lá a etimologia da palavra axiologia. Axiologia vem de axios, que significa digno e valioso, logos, ciência e tratado, né? E no latim também nós encontramos uma palavra equivalente aí, a estimabile, que quer dizer significação, não indiferença e estima. Então, meus amigos e minhas amigas, dentro dos valores, né, nós estamos inseridos numa sociedade e tem aqueles valores axiológicos, aqueles valores que estão consolidados pelo tempo, que quando você está numa certa sociedade, numa certa cidade, por exemplo, você vê aqueles valores serem muito estimados, e quando você vai em outro local, nem tanto assim. Então, cada qual tem o seu valor, mas o grande filósofo, o maior do seu tempo, o grande alemão, que se chamava Max Scheler, dizia que ele fez, na verdade, uma escala, né, dos valores, do menos importante, entre aspas, até o mais importante, correto? E Ortega y Gasset, ele fez uma reformulação nessa escala de valores. Para vocês terem uma ideia, Max Scheler, ele nasceu em 1874 e morreu em 1928, 51, 52 anos, né? Novo, mas ele deu uma contribuição, foi um gênio, né? Ortega y Gasset dizia que ele era o primeiro homem do paraíso filosófico, para vocês terem uma noção da dimensão desse homem aqui do seu tempo. Mas ele estudou outras ciências, né? Ele estudou medicina, biologia, filosofia, e foi indo em vários campos de atuação. Então você, meu amigo, minha amiga, que faz o curso de pedagogia,
né, ou de licenciatura, você não pode ficar preso a só algumas ciências. Você vai perceber que você vai começar a ir a outras áreas e buscar em outras áreas um conhecimento melhor para desempenhar melhor o seu próprio papel dentro da esfera educacional. Por exemplo, temos a neuropedagogia, neurociências, tem muita contribuição a dar para a educação, correto? Então, por que não se aprofundar um pouco nesse assunto? Então, voltando aí à axiologia, esses valores, nós temos aí, cada qual, o seu valor. Um objeto tem valor para nós porque tem uma utilidade, e por causa da utilidade, nós damos valor. Quanto mais damos valor a um bem, esse bem pode se tornar mais caro, né? Tem o bem do amor. Como que vamos medir o bem do amor, né? É difícil, né? É uma coisa bem subjetiva, por assim dizer. E, por exemplo, uma coisa bem significante, um parafuso, né? Uma coisa barata e insignificante. Mas se você está no meio do mato, no meio do nada, fazendo uma construção lá e precisa de um parafuso para terminar o seu serviço, e não tem mais nenhum parafuso com você, não tem loja por perto, é tudo bem longe mesmo, você tem que andar quilômetros e quilômetros para achar o parafuso. Para você, aquele simples parafuso vai ter uma grande utilidade por causa da precisão. Então os valores são assim também. Muitas das vezes você dá valor às coisas conforme a utilidade que aquele bem tem para você. E o pessoal do marketing, né, faz isso. E o pessoal da televisão, do cinema, tenta incutir valores em certos produtos para que esses produtos sejam consumidos. Então tem a psicologia aí que ajuda nesse quesito, correto? Então nós vemos que na sociedade muitos grupos estudam os valores para tentar atrair o público. E mais dentro da educação, como é que fica isso aí? Então, na escala de valores de Max Scheler, ele diz o seguinte: nós temos aí a hierarquia dos valores, né? Do mais simples até o mais sofisticado, o melhor, né? E tem os polos de positivo e negativo. Por exemplo, ele diz o seguinte: valores úteis: capaz, incapaz, caro, barato, abundante, escasso, necessário, supérfluo, né? Valores vitais: são, doente, seleto, vulgar, enérgico, inerte, forte, fraco. E ele também falou um pouco muito, né, sobre os valores espirituais. E ele dividiu em 3 categorias esses valores espirituais: os valores intelectuais, os valores morais e os valores estéticos. Nos valores estéticos, ele diz o seguinte, nos valores intelectuais, ele diz o seguinte: conhecimento, erro, exato, aproximado, evidente, provável, bom, mal, aqui já no moral, né? Bom, mal, bondoso, maldoso, justo, injusto, com escrúpulos, sem escrúpulos, leal, desleal. E os valores estéticos, ele dizia o seguinte: belo, o feio, gracioso, tosco, elegante, deselegante, charmoso, desarmonioso. E depois, por último, o principal valor na escala dos valores de Scheler é os valores religiosos, e são eles: sagrado, profano, divino, demoníaco, supremo, baixo, milagroso, mecânico. E o valor orienta o juízo das nossas escolhas, nosso julgamento para escolher algo. Então, meus amigos, minhas amigas, desde muito cedo nós somos bombardeados com inúmeras informações e estímulos, né? E isso tudo fica na nossa mente, correto? Por isso que valorizamos certos produtos. Você que gosta de beber sua Coca-Cola aí, né? Você bebe, vê a propaganda, vê tudo aquilo,
e se satisfaz com aquilo. Então você sofreu alguma influência para consumir aquele bem, correto? Você pôs algum valor naquilo, que você acha gostoso, enfim. Ele é diferente de outros refrigerantes de cola, por assim dizer, e você se acostumou com aquilo. Então você valoriza. Você pode tomar muito, tem pessoas que são assim, né? Você toma qualquer refrigerante, mas quando você toma a Coca, né? Você adora a Coca. Eu adoro Coca-Cola, não vou negar, mas adoro também a Pepsi, hein? Eu adoro a Pepsi Cola, nossa, né? E uma tubaína de vez em quando sempre, né? É muito bom. E essa aí, tubaína da Skin Cariol, a tubaína de Guaraná, acertaram, hein? Parabéns. Voltando ao ponto da axiologia, você viu aí os valores que nós damos às coisas, nós experimentamos, gostamos e vamos compartilhando esses valores, correto? E dentro da educação, como que você vai tratar valores para os pequeninos, para as crianças ali que vão do 0 até os 12 anos, 13 anos aí? Como é que fica isso aí? Então o professor, né, além de ele ter uma formação pedagógica, deixa eu dar uma arrumada no pé aqui, tá doendo. Além de ele ter uma formação pedagógica, acadêmica, ele deve, ao adentrar as universidades e faculdades, já ter uma bagagem cultural muito elevada. É um bem que você, às vezes, em 4 anos, que é o curso de pedagogia, por exemplo, você não vai conseguir obter. Então, dentro da formação dos futuros pedagoga, nós encontramos aí uma barreira aí, uma preocupação que acende a luz no fim do túnel ali. Peraí. Como é que é esse professor? Vai ter cultura, né? Vai receber noções de pedagogia, trabalhar com pedagogia, com didática, metodologia, vai aprender na academia várias coisas, né? Mas tem coisas que tem que estar intrínsecas, tem que estarem, né, na verdade, intrínsecas com o professor. Seu valor moral, seus valores éticos, seus valores úteis, seus valores vitais, seus valores espirituais, intelectuais, né? Seus valores estéticos. Então, tudo isso aí faz parte. Então, infelizmente, num pouco espaço de tempo, que é a graduação de pedagogia, você não pode ter acesso a tudo isso. Você tem que estar, além de ter a formação de pedagogia, você deveria ter essa bagagem cultural, por assim dizer. Então, por isso, meu amigo, minha amiga, que antes de você entrar na faculdade, você já tem que cultivar cultura, a cultura elevada, né? Então, e onde eu adquiro cultura? Onde eu vou cultivar? Esse cultivo é interessante, cultura também vem de cultivo. Cultivar o quê? Quando você vai do campo, agricultura, o trabalhador rural, o homem do campo, o camponês, ele trabalha a terra, ele ara a terra, né? Ele põe nutrientes naquela terra, ele coloca a semente numa determinada época, ele faz a rega, né? Deixa a semente protegida, daqui a pouco começa a brotar aquela semente, é isso? Então, é tudo um processo muito cuidadoso, com muito carinho. De igual modo, o professor que já se foi, José Muniz Nasser, ele dá esse exemplo, né? Desse cultivo, com essa característica. Nós temos algo dentro de nós, que a educação vem disso também, né? Para fora, conduzir para fora. Então o professor tem esse papel de conduzir o aluno e tirar para fora algo de bom que ele já tem dentro dele, né? Aí é a educação da vontade também, nós vamos perceber que vai ali embarcar nisso. Então, aqueles clássicos que tanto o professor Olavo de Carvalho nos fala nos seus vídeos, nas suas aulas, serão importantes para nós. A vida intelectual, por exemplo, nossa, quando você percebe que você vai ser um professor, você vai ter que cultivar essa vida intelectual, né? Analisar uma obra,
ter senso crítico, admirar o belo, né? Ter ética, ter uma conduta, né? E como você adquire isso? Através da literatura e da linguagem. Então, a literatura, né? Os romances, literatura de ficção, os grandes clássicos da humanidade, tipo Conde de Monte Cristo, por exemplo, né? Na Netflix parece que foi colocado, né, esse título novo na grade da Netflix. Um belo filme, profissional. O livro também é maravilhoso. Então, o Conde de Monte Cristo, por exemplo, quando você lê esse livro, você vê bem explícito aí relações de valores ali. Então, o humano, ele se humaniza na leitura de outros humanos, mesmo que sejam de ficção. Isso aí, o professor Olavo de Carvalho nos diz que vai contribuir para o seu imaginário. E ao contribuir para o imaginário, você automaticamente, né, você vai ter condições de analisar a moral e as coisas éticas na prática. Você não vai fazer confusão, porque você tem bem claro na sua mente aquilo. Então, a linguagem e a literatura é de suma importância no meio educacional. Sem aprender a linguagem, você não consegue aprender matemática, não consegue aprender ciências, não consegue aprender nada. Então, a linguagem é tudo para nós. E a conquista da linguagem, dentro da educação infantil, dos anos iniciais e do EJA, essa conquista da linguagem, essa conquista do alfabeto, né? Essa conquista, entre aspas, do letramento, né? Essa conquista é de suma importância. E o professor vai perceber que dentro da axiologia pedagógica da educação, várias coisas são importantes. A musicalização vai ser importante, músicas de qualidade que são inquestionáveis, que qualquer pessoa pode não gostar, mas vai achar bonito aquilo, correto? Tem que ser valores universais em qualquer coisa. Isso aqui é bacana, isso aqui é bonito. Uma obra de arte é a mesma coisa. Então nós temos que dar o melhor para as crianças, né? E com isso a fruição, o observar, o contemplar, né? Dar a oportunidade de contemplar o ócio da sabedoria, por assim dizer, né? Você ensinar isso para as crianças e ela vai pôr para fora algo que tem dentro dela, o de bonito, o de belo, as suas potencialidades, as suas vontades. E um ser que tem essa cultura, essa bagagem, vai ser um ser que vai escolher melhor as coisas, correto? Por exemplo, quando falamos em ontologia, quer dizer o ser enquanto ser, logia o tratado também, o estudo do ser enquanto ser. Então, todo o ser tem as suas especificidades, e nas suas especificidades ele tem um jeito de lidar com o mundo, com a realidade e com a educação e com o aprendizado. Então, cabe o professor ele dar aula geral para todo mundo, mas pode perceber que o grande professor, ele vai de carteira em carteira, ele pega o aluno, conversa com o aluno individualmente, ele sabe o que ele tem que fazer. E para saber o que ele tem que fazer, ele vai ter que buscar o conhecimento, né? E conhecimentos preliminares, né? Propedêutica, né? Conhecimentos preliminares antes de entrar na universidade. Infelizmente, o que acontece? Há um fetiche, aqui vai uma crítica aí, né, aos sistemas de ensino, essa propaganda que os partidos políticos fazem para ganhar votos, né, que aquela impressão que nos dá de que se você não tem um diploma superior, você é um Zé Ninguém, você não vai ser ninguém na vida. E não é verdade isso, gente. Conheci várias pessoas, consegui educar os filhos e pôr na faculdade ainda, hein? Conheci o Sr. João da Silva Ramos, né, que mora ali no Parque Via Norte, né, no Boa Vista ali. Conheci um grande amigo meu, um abraço para o Sr. João, viu, Sr. João? Se estiver assistindo aí, um abração para você. Uma grande amizade, um dos meus grandes amigos que eu fiz em Campinas. Tive a honra de conhecer o senhor. Pedreiro, a casa dele é um exemplo. Você vê na casa dele,
é o cartão de visita. É raro ver um pedreiro assim, na verdade. Ele se realizou com aquilo. E ele sofreu um acidente, ele anda meio manco assim, e é um pedreiro de mão cheia. Ele é telhadista, pedreiro, pintor, e tudo ele faz bem. E eu tive o prazer de ajudá-lo. Fiz um curso no Senai, mas trabalhando com o senhor, na minha própria casa, né? Depois eu continuei sozinho. Ele falou que ia continuar sozinho, continuei sozinho em minha casa. Entende? Aí o que acontece? Ele foi feliz, criou os filhos. Então, nós temos que ver que no mundo atual, né, você se manter e manter a outros é a coisa primordial. Não é a questão de só ter um diploma. Então, se você tiver qualquer profissão que você tenha, valorize. Se você está feliz, não se sinta excluído porque tem uma propaganda que diz que se você não tiver um diploma superior, você não usa ninguém. Aqui nós somos contra esse pensamento, não discriminamos ninguém. Né? Esse pensamento de pessoas que discriminam e se disfarçam de pessoas descoladas que não discriminam ninguém, mas na verdade estão discriminando sim. Né? Todas as pessoas são iguais. Há uma fala de Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele, muitas pessoas têm questões assim pesadas contra Paulo Freire. Ele foi uma das pessoas que fez com que o pensamento pedagógico do Brasil fosse por um caminho estranho, complicado, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Ele dizia uma frase muito interessante, é um chavão dele: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Ou seja, se você é médico, tem um nível superior, né, e deu um problema no gás, no encanamento de gás da sua casa lá, o gás que vem da rua, não aquele gás de botijão, você precisa chamar um técnico para aquilo. O seu conhecimento da medicina não vai resolver o seu problema na sua casa. Compreende a questão? É aí que nós queremos chegar aí, onde o professor Olavo de Carvalho tanto fala sobre isso, né? O pessoal do Terça Livre fala tanto sobre isso, né? Aí onde nós queremos chegar. O conhecimento ali da medicina, para você na hora não serve. Né? Então, seu carro deu um problema, você vai no mecânico. Os conhecimentos que você tem de engenharia elétrica, para você na hora, não vai resolver o seu problema. Que você precisa de outros saberes. E por isso que a sociedade é bonita. Essa diversidade faz com que um precise do outro. Onde, voltando lá a Emílio Durkheim, ele dizia dessa solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Na mecânica, aquelas relações do trabalho, né, da sociedade assim, e na orgânica, aquela amizade mais forte, como nas instituições religiosas, enfim. Então, você vê tudo isso acontecendo. Né? Você vai precisar de outro, você vê que você não está sozinho. Você pode ser puta de um doutor em educação, um doutor em medicina, PhD, não sei das quantas, mas, né, se você está construindo uma casa, mesmo que você seja um engenheiro, você vai precisar do pedreiro, você vai precisar do armador, que vai fazer a armação das ferragens, né? Você vai precisar do carpinteiro, né? Do telhadista, enfim, do encanador, do eletricista, olha aí. Então nós não estamos só numa ilha isolada. Então entender nosso papel dentro do mundo e aceitar a nossa vocação, nossa vontade e sermos felizes é a melhor coisa que tem. Então a axiologia, ela vai tratar desses assuntos, e para você ter condições de valorar as coisas e dar uma gradação a elas, você vai ter que adquirir essa cultura, como falávamos através da linguagem, na literatura. Isso que vai enriquecer o seu imaginário. E uma vez enriquecido o seu imaginário, você vai se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, o grande escritor brasileiro, um dos maiores, né, se não o maior, Machado de Assis, afrodescendente, né, nasceu no morro, pobre, né, e não tinha estudo, não tinha nem estudos acadêmicos, não fez universidade, e no entanto
ele se tornou o maior escritor brasileiro, reconhecido em outros países que falam a nossa amada língua portuguesa. Então, como que ele adquiriu essa cultura e escrevia tão bem a língua portuguesa que muitos que têm universidade e pós-doutorado têm dificuldade de escrever a língua portuguesa, a língua materna. Olha que louco isso aí. E ele, com tudo isso contra, se tornou o maior escritor. Minha mãe, com a 4ª série primária dos anos da década de 60, de 50 lá, é uma poetisa, poemas muito lindos que ela escreve. Então, como que é isso? É o imaginário, gente. Nós temos que construir o imaginário. Sem o imaginário, sem a literatura, que vai preencher o imaginário, você vai se tornar uma pessoa vazia. Correto? Há trabalhos que são feitos em presídios, onde se trabalha com o imaginário, aquelas pessoas que estão reclusas ali, e as mudanças são significativas. Okay? E há países do mundo, do primeiro mundo, em que penas são reduzidas por causa disso. Você vê uma melhora no comportamento realmente, né? Então vamos trabalhar o imaginário. Você, professor, minha amiga, pedagoga, que fez magistério ou não sei, você que está dando aula agora, você que está se formando, musicalização é importante, o brincar é importante, a educação artística é de suma importância, a contação de história é importante, a leitura desses grandes clássicos é importante. Você, professor aí, né, de língua portuguesa, mostrar e dar oportunidade dos jovens tomarem gosto para adentrar esse mundo, né, da literatura, os grandes clássicos, né, universais. Tem 100 livros que o pessoal enumerou que todo mundo deve ler antes de morrer. Esses 100 livros é os livros chaves. Tem um filme que se chama O Protetor, né, com Denzel Washington, que sou fã, fanzaço. Tem um 1 e tem um 2. Nesses filmes ele mostra, ele está sempre lendo um livro, e aqueles livros que ele vai lendo e vai buscando são aqueles livros que fazem parte dos 100 livros que todo mundo deve ler antes de morrer. Então a literatura, a linguagem, ela precede tudo, né? A oralidade, tudo isso aí, né? A linguagem, tudo começa com isso, com a linguagem, e através da linguagem que você vai evoluindo, né? E Götze dizia isso, né? Conforme o seu nível de linguagem vai evoluindo, você vai melhorando aqui no intelecto, correto? Isso é fato. E o que é o intelecto? É a capacidade de resolver um problema. Por isso que esse pessoal que faz concurso são inteligentes. Por quê? Você vê que ele tem que achar a coisa ali e agora. Então é sintoma de inteligência. Ok? Não despertize, vamos dizer assim. Então a axiologia tem esse papel, né? Então busque o conhecimento, busque a realidade, busque o belo, busque as artes, busque a música, busque a literatura, se imbua disso tudo, e ao fazer a pedagogia você vai ver que vai ser muito bem aceito dentro de você essas questões da axiologia. Você vai ver que mudança bonita vai acontecer dentro de você. Então é mais ou menos isso. Falamos sobre a antologia, né? Não esquecemos da antologia. Falamos aqui do positivo e do negativo, sempre tem o oposto aqui. Falamos de Ortega y Gasset, do Max Scherer, ele que fez essa graduação. E você que está se formando aí em pedagogia, meus parabéns. Você que está no último ano, a monografia não vai ser brincadeira. Então eu tenho fé que você vai fazer a sua monografia, não vai pagar para que ninguém faça. Espero que isso aconteça, na verdade, porque infelizmente muitas pessoas, né, pagam para outras pessoas fazerem o que elas deveriam estar fazendo. Então é uma vergonha isso acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado aí por estar até aqui conosco aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.